Olha o que a Bíblia Sagrada fala para nós na carta eu vou voltar aqui, aos Colossenses capítulo 4. Carta de Paulo ao povo de Colossos, né? Aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Olha o que Paulo fala aqui. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Uma vez eu ouvi um homem falar, ele deu essa mensagem há muitos anos, tem mais de 30 anos isso. E o irmão falou assim, a nossa palavra tem que ser temperada. Aí ele citou esse versículo, porque o sal provoca o que na pessoa? Você come muita comida salgada, dá o que em você? Sede, né? Então você vai procurar a fonte da água, que é Jesus, fonte da água viva. Nós temos que provocar sede nas pessoas do Evangelho. Mas se eu ficar falando, entenda bem, da política, do esporte, entenda bem, ou de religião, porque esse assunto religioso, tá bom, mas eu vou ter muitos seguidores, mas vou separar. Não, o Evangelho é para todos. A Bíblia diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem gosta do Corinthians, quem gosta do Palmeiras, do Santos, do São Paulo, sei lá, entendo, só estou dando um exemplo. Entendo, quem gosta, entenda bem, da direita, quem gosta da esquerda, quem tem a sua ideologia, eu tenho que pregar o Evangelho a toda a criatura. A minha palavra, mas onde está a família nisso? O que eu estou levando para casa? Eu estou levando para casa uma palavra temperada com sal, ou estou levando uma palavra que eu acio os ânimos? Entenda bem, mas não é o Evangelho. Olha o que o Herodes fez. Ele simplesmente, entenda bem, vendo que quando matou o Tiago, que agradou os judeus religiosos no caso, ele continuou. Mandando prender também, pode voltar lá já, mandando prender também o Pedro, agora era o Pedro, o líder máximo da igreja, que o senhor tem pregado esses dias. E aí o que fazem? Quer dizer, eu começo então uma coluna lá, ou entenda bem, um perfil lá no Facebook, não sei o que, todo dia eu falo mal de uma igreja. Eu vou ter muitos simpatizantes. Isso agrada a um grupo de pessoas. Eu começo a falar, entenda bem, de um partido da política, da esquerda, eu vou agradar. Eu falo da direita, eu vou agradar. Eu tenho que falar do Evangelho. É isso que eu tenho que pregar. Mas é a mesma coisa para a minha família. Quer dizer, o que eles estão vendo no meu perfil? O que eles estão vendo nas minhas páginas? Quer dizer, nas minhas redes sociais, o que eles estão vendo? Palavras temperadas com sal, opa, que eu até agrado a alguns, mas desagrado aos outros. Não, tem que pregar o Evangelho. Repito, não é que eu não tenha opinião, posso ter, por exemplo, o que acontece no Brasil, por exemplo, não que eu tenha direita ou esquerda aqui, mas é uma brincadeira, irmão. Nessas mídias famosas, você não ouve falar o que acontece. Sábado teve um movimento muito grande no Brasil. Você viu alguém divulgando? Quando divulgou um negocinho pequenininho, entenda bem, e não falavam. Por quê? Porque a maioria da mídia é contra o presidente, então eles vão ficar contra o presidente. Não estou defendendo o presidente, nem a mídia, nem um lado, nem o outro. Mas só dizer assim, já viu, me engana que eu gosto? Aí estão falando agora, a cloroquina, não sei o quê, não é comprovado cientificamente. Esse grupo fala, tem outro grupo que fala que é comprovado cientificamente. Tem país que adota, mas eles não vão falar isso. Por quê? Porque eles são... Mas se o presidente fosse cloroquina não vale nada. Hoje está assim. Então, eu não estou aqui, você está defendendo o presidente, só estou falando, você não cai. Não, tem muita coisa que eu nem concordo, nunca vou concordar. Esse negócio de bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido salvo, irmão, que aceita Jesus, se torna um novo homem, uma nova criatura, entenda bem. Não sou a favor de o cara, todo cidadão botar uma pistola aqui na cintura, né? Isso cada um tem sua opinião. Não, só estou falando para você, meu irmão, assim, para você não ficar, porque eu posso agradar. Se eu começar a falar isso, eu vou começar a agradar um grupo. Mas vou desagradar. Não, eu tenho que pregar o Evangelho. A igreja tem que levar isso. A palavra nossa tem que ser temperada com sal. Mas vamos voltar em Atos. Vendo que isso agradar os judeus, cuidado a quem você está agradando, hein? Nós temos que agradar aquele que nos alistou. Quem nos alistou? Quem disse, vinde a mim? Foi ele. Então é a ele que eu tenho que agradar. E mandou também prender o Pedro, e era o dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. Pedro tinha muita fama, hein? Olha, ele colocou 16 soldados para tomarem conta do Pedro. Esse líder máximo da igreja vai dar um ibope tremendo, hein?
Vamos deixar passar a Páscoa deles, que eles não gostam de fazer nada na Páscoa, mas depois vamos fazer uma festa aqui, matar o Pedro em praça pública, convidar todo mundo para ver a morte desse herege, entenda bem, desse falso profeta. É o que estão fazendo hoje. Agradam, entenda bem, e a pessoa vai lá. E isso agradaram os judeus, agradam os religiosos, os opositores. Aí vem. Agora que é a nossa mensagem. Qual é a mensagem, pastor? Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na igreja, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja que perdeu o Tiago não deixou de crer em Deus. A igreja perdeu o Tiago, talvez você perdeu alguém, mas não deixe de crer em Deus. Deus sabe por que a pessoa morreu. Tiago morreu, mataram Tiago. Mas por que Deus não protegeu? O pastor fulano de tal morreu de acidente, o pastor morreu de Covid. Meu Deus, então eu não vou nem orar. Deus sabe por quê. A igreja não deixou de orar pelo Pedro. Não adianta orar não, Deus não protegeu o Tiago, vai proteger o Pedro. Deus não libertou o Tiago da mão de Herodes, vai libertar o Pedro. Não, ele continua sendo Deus, e ele continua sendo Deus, continue orando. Talvez você chorou a morte de alguém, e você machucou você, talvez mexeu com a sua fé, que uma pessoa até conhecida como um Tiago era um dos líderes da igreja, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus, como eu falei, que na ressurreição da filha de Jairo, todos os discípulos estavam ali. Jesus disse: João, Pedro e Tiago, entrem comigo. Só os três. Foi ao monte, João, Pedro e Tiago, vamos orar, porque eles eram os queridinhos de Jesus. Não, eles eram próximos de Jesus. Mesmo uma pessoa próxima pode acontecer algo, e isso não pode esfriar a sua fé, isso não pode roubar a sua fé, isso não pode tirar a sua fé. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não deixou de ser Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, porque Deus não podia morrer pelos homens, então Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. Jesus não tinha pecado, o salário do pecado é a morte. Deus teve que se fazer homem para morrer pelos nossos pecados. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado. Ele tomou o meu pecado, ele tomou o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é invocar? É acreditar que ele morreu pelos pecados. Não importa quem você foi, você pode ser um homicida que a família da vítima nunca vai te perdoar, mas se você crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, e você falar, me salva Jesus, ele vai te salvar. Repito, a família da vítima nunca vai te perdoar, o Senhor te perdoa. Por quê? Porque ele não pode mudar. Ele disse, o que vem a mim, ou de maneira alguma o lançarei fora. Ele sabia que um dia um homicida ia chegar diante dele e falar, eu quero o teu perdão, Senhor. Você é homicida, não pode perdoar. Não, Davi disse, ele perdoa todos os nossos pecados. Por isso que Davi, o homem que foi o que foi, se tornou o maior rei de Israel. Não importa o que você fez até hoje. Talvez você até tirou a vida de alguém mesmo, mas Jesus hoje quer lhe dar uma nova vida. Esse é o evangelho que nós temos que pregar. E diz aqui o versículo 9, não vos deixeis levar por doutrinas várias e estranhas. Não deixe. Nos dias de Jesus tinha os zelotes, sabe que eles eram revoltados com o domínio romano. Tinha os herodianos, que eram mais ligados, entenda bem, à política. Tinha os helenistas, que eram mais ligados, entenda bem, à filosofia grega. Tem vários tipos, entenda. Nós não temos que agrupar grupo nenhum, é seguir Jesus Cristo. Não se deixe levar por doutrina várias estranhas. Entenda, não, porque aquele pastor, ele é apologético, ele defende a fé verdadeira. Ele não está defendendo, ele está matando a fé dos outros. Ele está como Herodes, ele agrada alguns, que o pessoal gosta dessas conversas religiosas, e fica no negócio dele, é só falar, e está matando os outros. Olha o que o apóstolo aqui, o autor vai dizer para nós. Porque bom é que o homem se fortifique com graça e não com manjares. O que são manjares? Coisas apetitosas. Repito, esses assuntos são apetitosos, entenda? Traz muito ibope, traz muito like, entenda? Traz muita curtida, traz muito compartilhamento. Mas, irmão, isso tudo é manjar, vai passar. Vai passar, isso tudo é manjar.
E a Bíblia não é bom se fortificar, é bom se fortificar com a graça, é se envolver com Deus, irmão, é respirar a presença de Deus, é ter, quando alguém fala, amigo, eu oro por todos os lados, entende? Mas de que lado você está? Estou do lado de Jesus, irmão. Eu oro por mandar de Deus é que todo homem seja salvo. Aí sim você pode opinar, dar sua opinião, eu vejo dessa maneira, mas o que eu vejo, o que importa é o que Deus vê, o que Deus faz. É isso que nós temos que fazer, levar o evangelho para casa, levar o poder de Deus para casa. E ele está dizendo aqui então que de nada aproveitaram aos que eles se entregaram. Não se entrega a essas coisas que pode dar muita curtida lá na sua página do Facebook ou no Instagram, no YouTube, pode lhe dar muitos compartilhamentos, pode fazer você ser uma pessoa com muitos seguidores, que você pode até, entenda bem, monetizar para ganhar dinheiro e tudo. Mas é isso que Deus está mandando para você, irmão? O que adianta ganhar, entenda bem, o mundo todo e perder a sua alma, irmão? Conquistou tantas coisas, mas e a alma? Você destruiu vidas, você se uniu a Herodes para matar os santos de Deus. Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Leve o evangelho para casa, irmão. Leve o poder de Deus para casa, mostre o poder de Deus, mostre a graça de Cristo, ela é abundante. Aí vai ser, quando alguém fala, eu sei que Jesus Cristo salva, Jesus cura, liberta. Mas fulano de tal morreu, isso acontece. Também no dia dos apóstolos mataram o Tiago. A igreja não deixou de orar, não. Continua orando. Era o Pedro. Tem muita gente presa aí, meu irmão. Não é presa só atrás das grades, não. Muita gente presa, entenda bem, em tantas coisas. E nós temos liberdade em Cristo. Vamos usar o nome de Jesus para libertá-los, principalmente os da nossa casa, porque temos essa missão. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa.